Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Olá, eu sou Márcio Marum, diretor financeiro da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no nosso mais um episódio do Pod Mútua. Não se esqueçam, sigam através do nosso canal do YouTube, Mútua RS, e também nos sigam através do nosso canal do Spotify. Hoje, um bate-papo entre nós, 3 diretores da Mútua, né? Para conhecer um pouquinho da história e passar para os nossos que estão nos acompanhando no nosso programa, essa importante caixa, né? Dos 27 regionais, como se deu a história da própria Mútua, né? E a importância, mais uma vez, dessa caixa para o desenvolvimento dos profissionais do Rio Grande do Sul. Eu acho até que a gente pode dizer que é uma caixa que ela tem importância no desenvolvimento do próprio estado do Rio Grande do Sul, né? Porque depois a gente vai chegar num ponto que a gente vai dizer quanto de dinheiro que a Caixa gestiona e quanto que dinheiro a Caixa já injetou na economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Então a gente pode até ultrapassar o ponto de quanto que ela ajuda, né? Para já entrar num contexto econômico e social que tem realmente peso na história do Rio Grande do Sul. Pois é, colegas, eu acho que para nós iniciarmos então esse nosso Pod Mútua aí, vamos inicialmente botar um número para nós. É importante que nós, nesse ano de 2023, nós estamos praticamente com 21 anos de Mútua no Rio Grande do Sul. E para nós, e particularmente para mim, é uma data muito importante, é um período muito importante, porque nos remonta a como isso aconteceu até chegarmos o que somos nós hoje e o que nós, né, Pablo e Márcio, o que nós representamos hoje junto com a comunidade profissional. Então, é uma história de muita luta, muita dedicação, muito trabalho e que envolveu muitas pessoas, e eu acho que é importante nesse momento aqui, nesses 21 anos, quando a gente fala isso, nós estamos falando lá, se remontando para o ano de 2002, quando houve praticamente a descentralização administrativa, fisicamente, vamos dizer assim, ela foi fisicamente instalada no Rio Grande do Sul e começou a andar com as suas próprias pernas através de coordenadores, na época, indicados pelo CREA Rio Grande do Sul e pela própria Mútua Brasília e pelo próprio Confé. Isso tu entende que isso aí é uma divisão do início da formação da Mútua, quando ela se torna, tem um braço operativo de forma física aqui no estado? Sim, porque, veja bem, Pablo, nós estamos falando que hoje a Mútua foi instituída em 77. Então, tem 45 anos. Eu não era nem nascido, cara, em 77. Apesar de parecer mentira, é verdade. Mente pro tio. Apesar de ser mentira, é verdade. Mas tu vê, 45 anos e nós estamos falando, então, verdade. Praticamente, né, são 26 anos em que, isso é importante, ter uma noção, 26 anos em que todos os profissionais, nós já recolhíamos a RT, ou seja, os nossos profissionais mais antigos, eu, particularmente, ainda não estava formado, mas uma grande comunidade profissional já recolhia. Viu como não sou eu que menti aqui, né? Agora vem o golpe aqui, né? Mas aí tu vê, e aí nós já tínhamos 26 anos. Então, 26 anos a gente já tem 26 anos de Mútua e de arrecadação, de RT. Em Brasília, centralizado. E tudo centralizado em Brasília, tudo né? Centralizado. E como é que funcionava naquela época? Toda a demanda, imagina, hoje nós temos uma série de sistemas digitais funcionando que facilita a vida nossa e tudo isso, facilita os processos. Ia a cavalo para lá as coisas ou não? Ia de malote. Ia de malote. Malote, imagina isso. Demorava uma semana para chegar? Sim, todo o processo, qualquer benefício que um profissional fosse solicitar, era montado o processo aqui com a documentação. Primeiro o cara tinha que vir a Porto Alegre, né? Sim, se não vinha, eu mandava a Porto Alegre. Mandava pelo correio? Mandava correio. Não, primeiro tinha que perguntar pro cara o que precisava, o cara te mandava os formulários, então, tu preenchia e devolvia para Porto Alegre. Então tu imagina, tu tinha uma arrecadação razoável, vamos dizer assim, nessa época, mas a quantidade de profissionais que iam aderir isso aí é muito pouca. Era ínfima, se tu vê num universo maior, grande que nós temos de profissional. Mas o que eu vejo assim, que eu acho que essa foi a quebra de paradigma, foi realmente essa
descentralização física, instalação física. E quem foi os caras aí que tu cogita que são os caras que foram responsáveis por esse avanço? Eu acho assim, isso só aconteceu porque duas pessoas tiveram, vamos dizer assim, praticamente a vontade e o espírito, né, do mutualismo. Porque antes e a capacidade de eu citar, política, né, cara? e antes de eu Porque citar isso é importante. antes de citar o nome das pessoas, nós temos que entender que mutualismo, e é isso uma coisa interessante, né? Eu sempre já brinquei algumas vezes com vocês e algumas viagens que a gente fez aí pela Península Ibérica, porque o mutualismo é uma coisa muito antiga, já existe na Espanha, já existe em Portugal há bastante tempo. E mútua significa o seguinte, dentro de uma concepção ibérica, né, é que muitos contribuem e utiliza quem precisa. Essa é a função do processo. Nem todos nós contribuímos com a nossa atividade profissional e com o recolhimento das nossas anotações de responsabilidade técnica, as RTs, mas vai utilizar esse recurso quem realmente precisa. E essa é a função do processo, né? E são duas pessoas importantes que eu vejo que iniciaram esse processo. Uma foi um ex-presidente do CONFEA, que foi 2 mandatos presidente do CONFEA, o engenheiro Ludovice, né? Henrique Ludovice. O Henrique Ludovice. E o outro, também na vontade de um presidente de CREA, que também teve 2 mandatos, presidente de CREA, foi conselheiro federal e também foi diretor, 2 mandatos da Mútua, diretor financeiro, que foi o arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho, que foi um dos primeiros arquitetos a ser engenheiro de segurança do trabalho. Isso é uma coisa eu não sabia. importante, aqui no Rio Grande do Sul, que foi o Osni Schroeder, né? Então, essas 2 pessoas, vamos dizer assim, eles deram o passo inicial e tiveram a visão de que 2 coisas eram importantes. Primeiro, para a Mútua sobreviver nesse processo e ela poder alcançar os profissionais, ela tinha que sair de Brasília, ela não podia ficar lá. Então, tu imagina nós estamos falando há 21 anos atrás, quando se resolveu implantar em todas as unidades da federação uma caixa de assistência. Claro que isso não foi feito numa vez só, se foi fazendo paulatinamente. Olha, pegaram o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e foram avançando. Então, hoje nós somos o que somos porque alguém de grupo... Esses 2 caras, especialmente. Teve uma visão. Isso é importante. E essa tua manifestação é importante, Omar, da importância da ligação que a Caixa de Assistência tem que ter com o Conselho Regional. Porque são forças regionais que se unem em prol dos profissionais. E a gente verifica no nosso sistema profissional, muitas vezes, e até em função de um processo político que muitas vezes que certos regionais não se afinam. E quem perde com isso, a gente verifica o relato de outros regionais também, que quem perde é os profissionais dessa importante ligação que tem que ter o nosso Conselho Regional com as mútuas regionais. Porque o nosso é um braço assistencial. O nosso recurso que a gente disponibiliza para os nossos associados é oriundo da RT. Então a gente é um mecanismo importante para o CREA, que tem da obrigatoriedade de todo serviço técnico ter um RT, que o valorzinho num percentual daquele ali volta para a mútua para a gente emprestar para quem tanto precisa. Essa auxiliar é toda uma comunidade profissional que tem essa necessidade, né? Justamente isso. Então, nós temos assim, então hoje, vamos dizer assim, nesse ano de 2023, eu acho que nós temos que, de alguma forma, e dentro do nosso pod mútuo aqui, comemorar esse momento, assim, né? Porque foi um processo lento, foram 21 anos, mas dentro dos 45 anos da Mútua ainda nós somos muito jovens ainda, né? E temos muita coisa para fazer ainda e alcançar. Aí vamos... Tecnicamente nós entramos na maioridade, né? Dá para se dizer isso aí. Tecnicamente, bem lembrado, sim. né? Mas tu entrou na Mútua quando a Mútua debutou, com 15 anos por aí, né? Olha as fotinhos ali. Hoje é a cabeça branca, mas ali tava a cabeça preta nas fotinhas ali, né? Histórico, né? E olhando essas fotos aí, eu acho que é importante também nós salientarmos, né, que tem pessoas aí que aparecem nessas fotos e certamente nós vamos dar, no momento certo, a devida lembrança e a real importância, as pessoas que ajudaram e trabalharam para que a Mútua, desses 21 anos, chegasse onde nós estamos. E não podemos esquecer que aparece nessa foto, que nós já tivemos pessoas que foram 3 diretores que hoje já não estão mais conosco. Né? Sim, pessoas muito importantes nesse processo construtivo. Tivemos o Odir Hochhaber, né, que foi diretor-geral da Mútua, que veio a falecer. Lá de Santo Ângelo. Tivemos o Paulo Denis Farias, que foi um diretor Porto financeiro Alegrense. também. Lá do Taim. E ele gostava de dizer. Né, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer também, incrível. A gente vai
E também, né, o nosso saudoso Osni Schroeder, que foi um dos mentores desse processo. Aí, né? Então, nós perdemos 3 pessoas que, de alguma forma, somos o que somos e estamos aonde estamos, porque eles deram uma contribuição muito grande. A gente perdeu eles fisicamente, né? Mas eu acho que a gente ganhou muito com eles, né? Então, eu acho que a lembrança é de perda, né? Por não tê-los mais aqui. Mas o quanto que eles contribuíram nesse processo foi muito importante, né? Para o cara que está lá em Torres hoje, recebe o nosso benefício financeiro sem sair de casa, esses caras foram os caras que, apesar de não ter operacionalizado isso, foram os caras que propiciaram as coisas estarem acontecendo hoje. Então, eu sou particularmente muito grato aí por todas as coisas que a gente desempenha hoje. A gente lembra muito desses caras aí, né? Mas vamos tentar dar alguns números, assim, porque eu acho que isso é importante, né, para nós. Apesar das pessoas que vão poder nos ouvir e, né, e nos escutar nesse momento daquilo que nós estamos conversando aqui tão descontraídamente, assim, hoje, né, vamos lá, dá um número aí, Pablo, o que tu acha que nós já tivemos? Eu? Claro. É bingo agora, nós vamos fazer um bingo. Diz um número que eu vou contar uma história do número. Número de... 200, fala sobre o 200, o que é o 200? Pois é, então, dentro do que nós estamos conversando, imagina, nós estamos 21 anos, dentro de uma média possível de que hoje nós já assistimos à comunidade profissional, hoje nós podemos ter, com toda certeza, dar um número que nós já circulou na comunidade profissional em torno de 200 milhões de reais. É um número e tanto, né? São em 21 anos, algum profissional, né, foi assistido, foi amparado de várias formas, não só como nos benefícios que são reembolsáveis, ou seja, a colega recebe o benefício e ele devolve para que outros profissionais possam usar, mas principalmente também daqueles que receberam benefícios por uma questão até de necessidade extrema. De assistencial, né? Porque a mútua, de vez em quando, as pessoas não lembram, mas ela foi criada como um fundo assistencial, né? Então, o objetivo nosso, obviamente, que é ter uma manutenção financeira para que todos possam aproveitar as coisas que a gente tem de bom, mas que quando o profissional tem a necessidade e ele precisa ser assistido, o objetivo da mútua, ele é assistir, né? Então, a gente falou aqui de pessoas que estruturaram esse processo e hoje o nosso presidente da mútua, o presidente Chico, é um cara que tem essa visão, né? Ele entende que a mútua tem que deixar de ser uma questão de entregar benefício para ser uma entidade assistencial que está na essência da nossa entidade, né? Como tu falou sobre o que significa mútua, é assistir, né? E eu acho acolher. Justo, eu acho que talvez daqui para, vamos dizer assim, os próximos passos da mútua, é ela se preparar mais para esse processo de assistir, né? Porque isso é uma coisa que é o fundamento dela, desculpa, e mais importante também, não só na questão de assistir, e eu acho que também nós temos que colocar dentro desse processo todo, que foi a questão de você criar ou aderir a um fundo de previdência privada, que hoje não é nada, mas nós temos um fundo hoje que ultrapassa 100 milhões de reais. É verdade. Que hoje mais de 100 mil vidas, né? Tem mais de 100 mil vidas, né? Que vão ser, de alguma forma, né, assistida com a devolução desses valores para ele dentro de uma programação de uma aposentadoria. O importante também é frisar, até o pessoal está tendo muitas vezes um contato, né, com o que propriamente é a mútua, até em função dos benefícios reembolsáveis, os nossos juros praticamente só atualização do dinheiro, né, como tu disse, porque o pessoal retira, vai pagando e a gente tem que prestar para o próximo. E é importante frisar também que a nossa estrutura física hoje do nosso prédio, a gente conhece de alguns outros regionais, mas é a que tem maior estrutura hoje no Brasil, em função do valor patrimonial que a gente tem de todos os profissionais do Rio Grande do Sul, é a mútua do Rio Grande do Sul, né? Sim. Comparando com a nossa estrutura física, de todos os benefícios que a gente oferece aos nossos associados, tanto no nosso auditório, da nossa sala de cursos, né? E de toda a estrutura, de toda a qualificação que a gente tem do nosso corpo funcional, de dar celeridade no processo, porque aquele que precisa, né, Pablo e Gilmar, o cara precisa de um dinheiro. Se a nossa casa, nós temos que ter a mais agilidade possível de entregar o dinheiro mais rápido possível para ele não ir numa instituição bancária. Lógico. Por isso que é importante, né, essa nossa linha de crédito que teve, o Express, esse está tendo uma aceitabilidade tão grande, é que em 48 horas o profissional tem aquele dinheiro. Ao invés de pegar um juro altíssimo no mercado financeiro atual, ele vem na casa do acolhimento, que é a mútua. Eu acho que isso é importante.
E nem tudo são flores, né, cara? Tipo, uma das coisas que a gente escuta muito, especialmente sobre isso, são os juros, né? Então, muitas pessoas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas conversam conosco e dizem, vocês têm que baixar o juro tá alto, o juro isso, o juro aquilo. E obviamente que a gente podia baixar os juros, né? Porque o nosso juros não é zero, ele tem, mas como a gente falou aqui, o nosso objetivo não é esgotar esse dinheiro entregando, é que esse dinheiro, e isso de vez em quando a gente não tem capacidade, e a gente não explica isso todo dia, a gente não tem oportunidade de falar sempre isso, né? Mas o objetivo desse dinheiro é a gente manter ele minimamente remunerarmos no sentido de conseguir remunerar esse próprio dinheiro para emprestar ele de novo, Claro. o mínimo possível, para que o colega que tem a necessidade amanhã possa acessar esse dinheiro. Porque se eu entrego o dinheiro para o Marcinho hoje subsidiado, amanhã eu vou entregar menos dinheiro para o Gilmar, menos para o Pablo, e uma hora isso se esgota. Então, o nosso objetivo é a gente ter a margem de juro o menor possível, e os senhores, né, os caras que nos ouvem hoje, tenham a certeza de que a gente trabalha para ter o menor juros possível para ti e também para que a gente possa, para o próximo, ter condição de entregar o mesmo dinheiro com a mesma disponibilidade financeira. De vez em quando é difícil de entender isso. Claro, E eu também entendo quando o cara fala, o juro é alto. Não é que o juro é alto, podia ser mais baixo, podia, mas a gente não proporcionaria esse ciclo que a gente tem há 21 anos de todo ano conseguir atender todo mundo que é nosso associado. E essa taxa é de acordo com o estatuto da multa, tem que ter o juro, né? Tem que Tá ter. instituído. Tá na lei, Tá tá na lei. Tá na lei da nossa multa. Tá na né? lei. Tem coisas que nós não temos como fugir, né? Sim, Justamente, né? é. Pela própria questão legal do processo. Mas também, alguns números são importantes a gente também exaltar aqui, né? Tu imagina, nós temos hoje a mútua, dentro da agilidade dos processos que nós criamos, dentro de novos tipos de benefício, que nem esse Express que o Márcio falou. Hoje nós temos assim, todo mês a gente consegue atender em média praticamente 100 profissionais, né, que vêm à mútua de alguma forma em relação para atender uma necessidade deles, não só na parte profissional, mas, né, em ter um novo veículo, em constituir para a sua família uma reforma à sua casa, né, vamos dizer assim, até para diminuir um custo financeiro em relação a um banco e através do recurso nosso. Então, todo mês, isso é bacana de ver, né, que a gente consegue, nós, engenheiros, conseguimos, dentro de um processo, trabalhar, né, e ter essa receita financeira através do nosso trabalho, através da RT, que isso é importante que se fala, que ela é o produto, ela é o que significa a existência da mútua, e nós poder assistir em média de 70 a 100 colegas por mês em relação da sua necessidade, né? Isso é fundamental. E hoje no Rio Grande do Sul a gente tem um universo de praticamente 6.400 associados, né? No Brasil nós somos mais de 100 mil associados, então a importância do universo, né? Que a gente hoje é um dos maiores conselhos profissionais do Brasil, 1 milhão de profissionais, né? Então a gente sabe da importância da mútua nesse sentido. E também, né, Gilmar, diversas linhas de crédito que a gente tem, até da própria fotovoltaica que a gente tem, que é totalmente ligada à nossa área também, Claro, né? claro. E o nosso prédio da mútua também está se tornando um prédio sustentável, que hoje conseguimos instalar, a nossa economia vai gerar em torno de 55% do nosso prédio, né, de energia. Então essa é a estimativa pelos levantamentos que a gente vai ter de economia de energia. E um outro papel importante, não só da parte de benefícios, né? Eu até gostaria que o Pablo tenha mais experiência nisso também, que a gente tenha assistência para as entidades de classe, né? A quantidade de entidades que a mútua proporciona através de qualificação, de todos os meios que a entidade precisa, sabe que não só o do profissional, mas as entidades precisam desse braço do acolhimento, e a mútua está de braços abertos sempre para as atividades vinculadas às entidades de classe, benefícios profissionais. 6.400 é um número que a gente usa entre nós, assim, tem 6.400 sócios, tem 6.000 sócios, e a gente vem aumentando. Claro. E é natural que isso aconteça, porque, obviamente, também o número de profissionais aumenta, né? Mas eu já não tenho mais usado esse número aí de 6.400, porque o número de pessoas que a gente impacta é muito maior, né? Então, a gente tem 6.400 sócios, mas se a gente fizer um histórico, a gente impactou mais de 20 mil profissionais, e se tu contar que cada profissional, quando pega o dinheiro e usa dentro do seu processo, seja ele qual for, o benefício financeiro,
o fotovoltaico, a gente impacta a família também. Então a gente salta de 20 mil, a gente salta para 100 mil pessoas. Então a gente está falando de 200 milhões no decorrer dos anos que a gente ajudou a sociedade gaúcha, e a gente está falando de 20 mil pessoas, de 100 mil pessoas, é muita gente. E de vez em quando a gente sentado lá despachando e vendo as coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não tem ideia da grandeza de como eventualmente a gente muda a vida das pessoas, né? E também importante, eu acho que é importante nós colocarmos assim nesse momento também, né, que não só essa questão de assistir financeiramente, né, mas de outro tipo de aporte, de acolhimento, mas a forma também que a instituição mútua congrega junto com as entidades profissionais, Sim, principalmente sim. nós podemos o que as entidades fazem, o objetivo principal da grande atividade deles é a capacitação profissional, e nisso nós estamos inseridos a todo momento, né, em relação a eventos, em relação a curso de capacitação profissional. O CREA, quando deixa de faz as coisas que são papéis da mútua, ele deixa de cumprir o seu papel, né? Que é a fiscalização. Que é a fiscalização. Então a fiscalização fica relegada a um segundo plano para cumprir um papel que é da mútua. Então, enquanto não houver uma sinergia entre o CREA e a mútua, as coisas vão ficar dissonantes e ilegais, porque a lei não prevê esse tipo de coisa. E nós estamos justamente ali para fazer isso. Só esse mês, né, para ter ideia, só em eventos que a gente patrocinou para entidades de classe, mais de 2.000 pessoas passaram por eventos patrocinados pela mútua. Perfeito. Então, naquela conta que eu falei antes de pessoas impactadas, a gente não está falando nem disso e nem do tanto de pessoas que passa no nosso prédio todo dia e que a gente atende a comunidade profissional, seja pelas entidades que estão lá localizadas ou pelo CREA, que tem uma parte da sua localização no térreo do nosso prédio. E isso reforça bem que muitos cursos promovidos, muitas vezes pelas entidades de classe, né, e até muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes não conhecer a própria mútua, eles têm conhecimento na vivência do nosso prédio, né? Também. Então, quantos profissionais que muitas vezes não são profissionais, mas não são associados à mútua, né? Então, muitas vezes a capilaridade da informação, é importante essa vivência de ter essas entidades de classe parceiras da mútua, que aí tem um fluxo maior, né? Tem uma rotatividade maior desses cursos e a gente consegue penetrar, né, nas informações dos nossos produtos a todos os profissionais que tanto precisam. A gente não impacta só o sócio, né, cara? Claro. Essa mensagem é essa, a gente não impacta só o sócio. A gente impacta a família, a gente impacta as pessoas que estão nas entidades de classe, a gente impacta um monte de gente da sociedade gaúcha. E a gente tem que ter o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem na mão. Para nós ampliar um pouquinho assim a nossa conversa, assim, eu acho que vamos olhar agora um pouquinho mais para frente, né? O que nós queremos da mútua para frente. Eu acho que isso é importante nesse momento, né? Também, isso é importante. Porque- Sempre importante, né? Porque Porque se os caras que ele lá não tivessem feito esse debate, a gente não estaria aqui hoje, né? justamente é isso, nesse ponto aí, justamente nesse ponto eu quero chegar, né? Senão, note bem quando eu falei no início que a quebra de paradigma na mútua está alicerçada sobre um presidente de Confea e um presidente de CREA, que, claro que sozinho não, mas as pessoas que eles envolviam, e dentro da comunidade profissional que eles envolviam, ou seja, um presidente de CREA que estava envolvido, por exemplo, dentro de um colégio de presidente, né, um presidente de Confea que tinha uma série de conselheiros federais que ele agregava junto no processo próprio político. plenário, no próprio processo político, que fez essa quebra de paradigma. Agora, imagina para frente, o que nós precisamos? Nós discutimos várias vezes, e a própria comunidade profissional tem se manifestado isso, né? Um exemplo, por que a mútua não pode, por que tem que ser sócio da mútua? Né? Por que a mútua não pode ter uma associatividade ser universal, ou seja, tem registro no conselho, automaticamente eu faço RT, eu estou contribuindo para a mútua, então eu só vou fazer um cadastro, eu sou sócio da mútua e vou aderir ao processo. Claro que existem alguns segmentos, alguns detalhes dentro da própria lei que a criou, mas essas mudanças, elas só podem acontecer e vão acontecer se tiver a inserção, isso é importante, de presidentes de CREA e da vontade de um Conselho Federal junto com o presidente do Conselho Federal. Senão as mudanças não vão acontecer e elas são muito lentas. Então, para elas terem uma velocidade necessária daquilo que a comunidade profissional anseia, depende vamos dizer assim, dessa capilaridade política em que os presidentes de CREA têm que ter a vontade de querer entender o que é a mútua. Isso é fundamental, que muitas vezes, né, que a gente que circula o Brasil de alguma forma,
A gente vê que muitas vezes tem alguns presidentes que não entendem ainda qual é a importância, a real importância da mútua. E eu acho que isso não é uma crítica, mas é uma constatação que a gente nota. E também alguns presidentes de Confea, Pablo, você que foi conselheiro federal, também não dão a real importância do que pode ser a importância que é a mútua dentro da comunidade profissional. Né? Isso não é de hoje, né, cara? Já é um tempo, né, cara? Sim, não é uma coisa de hoje. Né? Isso é um problema estrutural, mas a gente até pode um pouco ampliar essa discussão, não a discussão, mas só como exemplo, né? A sociedade tem que se mover desse jeito, né? Se tu não tiver a sinergia do prefeito, do governador e do presidente, tu não consegue fazer com que isso aconteça, né? E obviamente o nosso sistema ele é um microcosmo de um sistema político nacional, né? Então as coisas acontecem aqui como acontecem lá, né? Sim. E tanto nós temos as inspetorias como os municípios, o CREA como o governo do estado e o CONFEA como a federação, e as coisas acontecem tais quais, né? Então a gente tem que evitar isso, evitar que haja esse distanciamento entre os entes, né? Que a gente já falou sempre em outros momentos, né? E que haja um alinhamento, né, entre as pessoas, o que hoje, infelizmente, não acontece. E antigamente tinha, né? Eu já iniciei um pouquinho depois de vocês, com a experiência de vocês, as nossas representações, né? Acho que a importância das representações, que se perdeu um pouquinho da história, mas quem sabe a gente não consegue se mobilizar novamente, né? Que eu vejo que é cada município ter aquela representação nossa da mútua, leva o nosso papel como instituição, tá ali, tá. E o profissional que é nosso representante, que é nosso associado, estando naquele município, ele se sente valorizado. E leva o papel da mútua, né? Hoje, claro, que hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, hoje a informação chega mais rápido, mas antigamente que não tinha. O papel importante da representação e levar a voz, levar o conhecimento da mútua, e levar todo fazer a interiorização, vamos dizer assim, um processo, né, dando uma sequência nesse processo de descentralização. E quem sabe a gente não consegue fazer, esse processo ele já existiu, né, então ele tem uma estruturação, né, quem sabe a gente não consegue um compromisso do nosso presidente Chico, que a gente não lança esse projeto e consolida ele durante a SOEA. Seria um momento que a gente poderia, né, dar retomada, assim como a gente está retomando o PAP agora, Ótima né? Ideia. A gente poderia usar aquele momento como um momento de solenidade, né? Para que a gente retome esse movimento, que é um dos movimentos fundadores, né, de todos os movimentos que depois se desencadearam no Brasil. Né, e é um momento, né? Talvez eu acho que é uma ideia aqui, a gente não falou sobre isso, mas eu jogo para vocês aqui, quem sabe a gente não usa aquele momento como momento de start disso. E quem sabe que muitas vezes o Rio Grande do Sul é desbravador em tantos assuntos, por que nós não podemos ser precursores nisso aí? Dúvida, e a gente levantar fazer esse nosso projeto e lançar isso como uma meta de gestão, né? E apesar dele estar aqui, a gente também tem que fazer esse registro histórico, né? A gente, no Rio Grande do Sul, a gente é pioneiro em alguns processos, né? E talvez a coisa mais emblemática em que a gente é pioneiro é na construção de um prédio próprio, uma sede própria, né? E o Gilmar, né, guardadas as devidas proporções em relação ao Osni, que foi o cara que movimentou politicamente dentro do cenário estadual, o Gilmar foi também uma peça-chave para que esse processo acontecesse com a aprovação dos nossos pares no interior, né? Então, tu também faz parte desse trio aí importante para a construção e consolidação do nosso nome. A gente tem eu sempre defendi um processo que eu acho que ainda pode ser amadurecido mais e, lamentavelmente, assim, nós não tivemos o respaldo e o pensamento, né, a nível de Brasília, como não uma crítica a Brasília, mas tem uma complexidade quem está lá no centro do poder do país em enxergar as necessidades nossas aqui no interior. E ainda acho que foi um grande negócio nosso, e eu acho que a mútua também tem que pensar que ela imobilizar parte do recurso dela em algo que possa dar um retorno aos profissionais, e você sedimentar um patrimônio em cima de bens de raiz. Porque nós todos profissionais sabemos o seguinte, o dinheiro ele é uma coisa interessante para tu resolver, né, problemas emergenciais, mas ele é volátil, né? Tanto que você empresta, se consome, se transfere. Mas um bem de raiz, que nem aquele prédio ali, tem uma história ali, né? Tem. Entende? Ele não vai se evaporar a qualquer momento. Nem que o sistema desabe, acabe, aquela estrutura vai estar ali. E ela é dos profissionais. Todos nós temos uma parte.
Todos nós somos dono daquilo ali, daquele condomínio que tem ali. Então, acho que também nós temos que pensar em alguma forma também, Pablo e Márcio, é de achar algumas ações que possam, né, que a gente possa ter algum outro tipo de bem de raiz que possa ser do interesse de todos nós profissionais, não tenha dúvida. Algo que venha a ser uma coisa que nós podemos discutir dentro da comunidade, né? E construir. Então, acho que nós temos que estar aberto a isso também. Por isso que aquele que o Pablo te provocou, né? Que muitas vezes, e tu comentou também, qual é o futuro da mútua, né? Sim. O que a gente quer da mútua para o futuro? Queremos ficar somente nessa parte de benefícios? Não, temos que tentar outros meios. E sentir, é por isso que é importante essa discussão, essa interação com os profissionais, para saber o que eles esperam da mútua. O que eles querem da mútua para o futuro, muitas vezes, né? Nós três temos um projeto aí, né? Que se tudo acontecer certo, ele foi encampado aí. Se tudo der certo, ele vai acontecer, né? Que é que todos os profissionais que façam RT tenham um seguro de responsabilidade civil, né? Então, esse é um projeto antigo nosso. Estamos aí evoluindo nisso. Que a gente né? lutou muito, né? E vem lutando há mais gerações, eu ia longe, né? Mais gestões. Sim. A gente vem lutando para que isso aconteça. E eu tenho ainda uma grande expectativa, né, sobre o nosso presidente, que ele consolide isso ainda durante a nossa gestão e o mais breve possível, não por ser a nossa gestão, nem por ser minha, nem por ser tua. Mas é uma necessidade. Mas é porque é uma necessidade do profissional. Né? O profissional precisa ser assistido por nós. Trabalhar com segurança, isso é fundamental. E o nosso objetivo é assistir, né? Então, o que não é mais assistir do que entregar um seguro, né? Sim. Sobre atividade profissional, que é o que rende à mútua a sua sustentabilidade financeira e a sua existência. Porque isso é uma coisa interessante, eu acho que dá para nós avançar um pouquinho nisso aí, que o Pablo falou. Tu já imaginou a tranquilidade? Tranquilidade não, mas a saber que tu tem um respaldo e tem um valor segurado para ti dentro do risco profissional. Porque o risco profissional nós temos todos. Qualquer um tem um risco profissional. Faz parte. A gente ocorre toda hora. E hoje nós somos desprovidos disso aí, a não ser que a gente financeiramente venha aportar dentro de uma seguradora de forma privada. Agora, é interessante a mútua como parceira e a mútua como assistência, dentro de um processo assistencial e de acolhimento, possa nos assistir nisso aí. Para mim, acho que nós vamos chegar nisso. Isso, para mim, é uma visão de futuro de curto prazo. Para mim, né? Já que a gente falou do futuro aí, eu acho que isso o curto prazo da mútua tá aí. Eu acho que, né? Claro, né? Um projeto curto prazo é esse. Eu vejo esse. Mas não sei como é que está o nosso tempo em relação ao que nós estamos conversando, né? Também de tempo. Senhor do tempo, né? Mas o bacana de tudo isso, assim, de tudo que a gente... vocês dois, né, colegas que são mais novos e vêm evoluindo e rapidamente, assim, né? Tem todo um... Menos... Não, mas vocês, o Márcio com toda, né, com 2 anos 2 mandatos, né, de coordenador de Câmara, né, o Pablo mesmo como coordenador de inspetorias, como conselheiro federal, como 2 mandatos de diretor-geral na mútua. O bacana de ver que as pessoas, todo mundo vem evoluindo, e eu, principalmente, um pouco mais velho, só um pouco mais... sedimentada, assim, né? Poder acompanhar essa evolução, acho fantástico. Acho que nós temos muito a ganhar com isso. Eu acho importante também, trazendo um pouquinho da experiência do sistema, que eu acho que nos fortalece a mútua hoje nessa gestão, né? Já conhecia vocês de outros carnavais, vamos dizer assim, e é uma experiência nova para mim, né? Que foi bastante interessante, né? A mais da amizade entre a gente que se fortaleceu, né? Sim. Isso aí é inegável, né? A gente, né, compartilha, né, as ações e, né, até as coisas familiares que muitas vezes a gente tem ficamos mais amigos, vamos dizer assim. Verdade. Mas as experiências que a gente traz, principalmente dos nossos municípios. Sim. Nenhum verdade. de nós somos da capital, né? Então, Perfeito. eu sou de Bagé, o Pablo é da Estrela e tudo de Santa Maria, né? Então, aquele clamor que muitas vezes o cara, é tudo lá em Porto Alegre, os caras são as representações de Porto Alegre. Não. A atual diretoria da mútua é interiorana. Sim. Nós viemos lá, né? Praticamente, se a gente olhar a distribuição do mapa, uma boa parte do Rio Grande do Sul está representada na mútua. É verdade. Então a gente traz toda essa bagagem do conhecimento do nosso sistema profissional, que é isso que eu acho que nos fortalece. Da dificuldade da gente ser presidente de uma entidade de classe, de estar batendo na porta para tu participar de um evento lá, né?
E a dificuldade, muitas vezes, da inspetoria, de construir planos de fiscalização, que é a atividade do CREA e das inspetorias, a fiscalização, eu acho que nos fortalece como hoje, como essas experiências e essas conquistas que muitas vezes a gente vem galgando, né, nessa gestão da mútua, dessa experiência que a gente já carrega. E a maior satisfação que eu consigo sentir, né, e isso é importante, é quando você encontra um profissional, né, ou um funcionário do próprio conselho que Também também são sócios, que pode aderir, né, à associatividade, à instituição e obter os seus benefícios. Isso é a coisa que mais me chamou a atenção, a pessoa chegar e dizer para ti, olha aqui, ó, meu primeiro carro eu comprei com a ajuda da mútua. Meu primeiro apartamento que eu adquiri com sacrifício pequeno, eu comprei com o dinheiro da mútua. O meu segundo apartamento eu comprei com o dinheiro da mútua. Então, isso é uma coisa assim que dá uma gratificação para nós saber assim, poxa, bom, mas então a instituição ela é útil para alguma, ela serve para alguma coisa, porque nós somos, de qualquer forma, somos todos en passant dentro desse processo, né? Mas a gente vê que esses legados vão ficando. E isso é uma coisa fantástica de poder ouvir e sentir dos colegas e funcionários, colegas todos, né, que foram assistidos e que são muito agradecidos. Isso é uma coisa que dá um grau de satisfação muito grande. Verdade, é verdade. Assim, eu saio desse... ainda falta um tempo, mas eu saio desse mandato muito grato a vocês dois por tudo que a gente contribuiu nesse processo e agradeço. Também de público, a vocês dois, né? E daí só aproveitando aí, né? Se inscrevam no canal, né, Marcinho? Tem que fazer o merchan no meio do negócio. Mas no meio do negócio não, porque a gente já tem que acabar agora, já tá no fim, o Márcio é o nosso homem de tem que dar o tchau aqui, senão a gente... Senão as gurias estão lá no fundo, elas vão cortar aqui e daí vai nos criar um problema. Então tá, pessoal. Então agradeço essa troca de experiência. Quem sabe a gente não pode ter um segundo episódio desse nosso bate-papo, né? Vai ser legal, vai ser bacana. Até pra gente ver o que a gente conversou e o que a gente esqueceu. Acho que a trajetória da gente, eu acho que muitas vezes aspectos importantes. Com certeza a gente vai continuar esse papo de nós três. Então, mais uma vez, agradeço, né? De público agora, né? Essa parceria que a gente tem. Verdade. E com certeza, muitos planos e muitas ações da gente, aonde a gente estiver, né? Dentro do sistema, porque se a gente está na mútua, ou onde a gente for, a gente quer em benefício dos profissionais. Mais uma vez, agradeço a todos, né? Se inscrevam mais uma vez no canal. Acompanhe as nossas redes sociais. Dá o joinha, né? dá o joinha. Dá o joinha, né? Dá no sininho aquele ali, né? Para receber nossas atualizações. Onde é que fica o sininho? Assim, aqui. Virtualmente. Não, depois ele coloca ali, cara. O caractere bota o sininho aqui. Né? Aonde que é? É aqui, assim, virtualmente, né? Mais uma vez, né? Agradeço a todos pela paciência de nos escutar. Show. Eu acho que o Pod Mútua esse traz assuntos importantes ligados à nossa classe profissional, ao nosso sistema profissional, que tanto valoriza os profissionais que tanto precisa, e a mútua tem um papel importante no acolhimento dos profissionais. Não se esqueçam, mais uma vez, nos sigam e associem-se e vem para a mútua. Esse foi o Pod Mútua, o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!